Okay. Let's wait for Instagram to receive the feed. Yes. And we are live. Thank you, Professor Stangling. Que estão no Instagram para ver se a câmera não está invertida ou não. Okay. So thank you, Professor Stangling, for being here with us, for being willing to give your time to serve and to answer our questions regarding Arminianism. The Armenian Institute of Brazil is very happy and glad for having you here. Okay, so... Thank you for having me. Muito obrigado. This is very nice, and I look forward to talking about Arminius and answering any questions I can. Tá feliz, agradece o convite e está disposto a responder qualquer pergunta que nós tenhamos sobre Armínio. Guilherme, está contigo. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos que estão aqui no Instituto Arminiano Brasil participando dessa live no Instagram. Quero dizer que estamos muito felizes com a participação do professor e que já iremos começar. Também pedimos para vocês que estão participando da live que mandem as perguntas também para o nosso professor. Serão a live de questões e respostas da parte dele. Bom, Lucas, eu queria começar com o professor sobre uma obra que ele já escreveu e já foi traduzida aqui no Brasil, que se chama Jacó Armínio, Teólogo da Graça. A minha pergunta é: como que ele entende e como que ele explica? E se tem referências bibliográficas sobre a tese de Armínio da atuação da graça em Adão antes da queda? Okay. Let me see, Stangling. Theologian of Grace, yes. So, Stangling, first of all, I would like to ask you about your work that was published and that was also translated to Brazilian Portuguese, that we have it available here, and that is Jacob Arminius, Theologian of Grace. And my first question would be, do you have bibliographical references about the acting of grace on Adam before the fall? Do you mean what in Arminius to read on that, or outside Arminius? I'm not sure. Guilherme, tu quer dizer o que em Armínio, ler sobre esse assunto, ou fora de Armínio? Em Armínio, e depois algumas outras referências que falam sobre Armínio nesse quesito. Yeah, like basically by Arminius, and if other theologians commented what Arminius said on that you can mention that also. Yeah, on grace before the fall, there is not much said in Arminius, and therefore not much is commented on by later theologians on Arminius's views. Ele disse que sobre a graça atuar em Adão antes da queda, nós não encontramos muito em Armínio e, por consequência, também não vamos encontrar naqueles que comentaram o pensamento de Armínio. His favorite phrase for this is original righteousness. A frase favorita de Armínio para isso seria justiça original. And this is, the image and likeness of God that Adam and Eve had possessed before the fall. Isso seria basicamente a imagem e semelhança de Deus que Adão e Eva possuíam antes da queda. Like all things, it is a gift of God. It is by grace, but he did not talk at length about what exactly is meant by that. Como todas as coisas é um dom
uma graça de Deus, é algo que não é merecido, mas ele não fala sobre isso especificamente relacionando com a graça. Digo isso porque das nossas traduções para o português, as obras de Armínio, nós encontramos pelo menos 3 citações sobre a graça de Deus no homem antes da queda. I say that because in our Brazilian Portuguese translations of the works of Arminius, we can find at least 3 quotes about this actuation of grace on Adam before the fall. A primeira é sobre o contexto da providência divina na criação. So the first in the context of the divine providence in creation. A segunda é sobre a relação do homem com a religião cristã em relação a Deus. E a terceira... The second regards the relation between man and the Christian religion in what concerns God. E a terceira, como implicação da segunda, é na atuação do homem no exercício do seu livre-arbítrio. And the third, as an implication from the second, regards the actuation, the acting of man in the exercise of its free will. Então, ao averiguar essas três, essas 3 colocações de Armínio sobre essas 3 manifestações específicas na graça, tanto na providência, tanto no próprio conceito da religião cristã, tanto no exercício do livre-arbítrio, que ainda é dependente da graça. So when we look at these 3 sentences of Arminius about these 3 specific manifestations of grace, be it in providence, be it in religion, be it in free will itself, which still depends upon grace, encontramos a evidência de que Armínio também cria uma ativação da graça de Deus mesmo antes da queda. So we seem to find evidence that Arminius also believed in an activation of the grace of God even before the fall. Então, alguns calvinistas me disseram que então a atuação de Armínio no exercício da análise da graça antes da queda seria irrelevante. And so some Calvinists have said to me that, well, then the actuation of grace in Arminius before the fall would be irrelevant. Tendo em vista que ele foi criado em estado de justiça natural. Since he was created, the man was created in a state of original righteousness. O senhor poderia desenvolver essa parte? So he wouldn't need grace, and therefore this grace would be irrelevant. Could you speak a bit about this and try to develop this a little? I can try. These are very specific questions, so I don't have the 3 passages that you've mentioned, memorized or off the top of my head. Sim, eu posso tentar. Essas são algumas perguntas bem específicas, então eu não vou ter, por exemplo, essas 3 passagens que tu mencionaste de Armínio memorizada na ponta da língua. Maybe there's a category mistake here, because original righteousness is grace. It's not that he has original righteousness, therefore he does not need grace. Porém, eu acho que pode haver uma confusão de categorias aqui, porque a justiça original é graça, de modo que não faz sentido nós pensarmos que porque ele tem justiça original, então ele não precisa da graça. Arminius would hold, I think, very much like Augustine, to the idea that before the fall, man is free to sin or not to sin. Armínio, ele seguia nesse ponto uma linha
bem semelhante a de Agostinho no seu pensamento, no sentido de que antes da queda, o homem era livre para pecar e também livre para não pecar. As long as in that state, as long as he does not sin and chooses not to sin, that is also by grace. Então, enquanto ele escolher não pecar e continuar então sem pecar, isso também é pela graça. When Adam and Eve choose to sin and go against this righteousness, they are rejecting grace. They are rejecting God's will. They are choosing something other than God. Uhum. Então, quando Adão e Eva eles decidem pecar, eles decidem ir contra essa justiça original. Eles decidem rejeitar essa graça de Deus e escolher outra coisa que não Deus. So I think an important category here again is the resistibility of grace. Eu acho que uma categoria muito importante nesse assunto é a ideia da resistibilidade da graça, ou seja, da possibilidade de se resistir a ela. Uhum. Bom, professor, muito obrigado por sanar a nossa dúvida, que é de muitíssima importância nas nossas análises e nos nossos debates também. A segunda... Tu irás traduzir, Lucas? Não, pode continuar. Bom, a segunda parte é sobre o seu livro, Jacó Armínio e o reexame da sua teologia. So the second question would be about your other book, Jacob Arminius, and the re-exam of his theology. So I'm translating from Portuguese something that was translated to Portuguese. I don't know the original title, but you probably know what I'm talking about. Yes. Yep. Yes. Oh, you have the Brazilian version. I just got these, yes. Yeah, and your pronunciation of muito obrigado, your Portuguese pronunciation is better than my English one, so yeah, congratulations. Oh, ok. Eu não falo português. Okay. Sim, sobre esse seu livro, eu queria duas coisas que o senhor abordasse. A primeira coisa é qual a ideia central do livro, da tese do livro referente à doutrina da criação. E a segunda coisa é uma questão muito específica que é do meu interesse, eu creio que também é do interesse de todos os participantes, que seria como que era a relação de Adão referente, por exemplo, à missão que ele tinha no Jardim do Éden e como era a interação dele com Deus no exercício da sua religião. Por exemplo, haviam sacramentos, eu ouvi que tinha sacramentos e que ao comer dos frutos, ao saborear das belezas que tinha no Jardim do Éden, aquilo era uma forma de comunicar uma espécie de comunhão entre Deus e um homem em um aspecto sacramental. Eu achei essa ideia muito bela, porque nós veremos a nova instituição do sacramento na nova aliança, quando Cristo comunica o seu corpo sendo o pão e o vinho sendo o seu sangue. Uhum. Essa terminou? Uhum. Okay, so I have basically 2 points that I would like to know about your thesis in this book, and the first of them would be, what's your main thesis in this book about the doctrine of creation? And second, maybe it's related to the first one. It's a very specific question of my personal interest, and it is, what was the relation of Adam to God when it concerns the mission that Adam had in the garden, and how he would interact with God in the exercise of his religion? And that is because I have read one of these days about the existence of sacraments before
the fall. And the idea basically was that when Adam and Eve, when they tasted the fruits and they cherished the beauties of Eden, that would be a form of communicating, of communion in a sacramental aspect. And I thought that very beautiful when we compare with the New Testament sacrament, that is also a form of us being fed by God. And that is when we are fed, when we feed spiritually feed upon the body and blood of Christ. Could you speak a little about that? Yes. So in that book, which I edit, if I'm thinking of the same one, this is, I don't know what all I said about creation. So I'm not exactly sure that first part of the question, what all to say about creation there is. So maybe, Lucas, if you could just ask, is there a specific question he wants me to address on the first point about creation? So the first point, at least what he said to me, that he wanted to know what's your main thesis regarding creation. And if you don't have one, I can tell him that. Yeah. So first, I will just say I'm not exactly sure what I said in that. I think I only had one small essay in it, but I would say that it is that creation is the first act of God's grace, and so good, and He means to communicate goodness through creation. O que o professor falou é que ele não lembra de ter falado muito sobre criação nesse livro, sobre criação especificamente. Então, que ele não tem muita certeza, assim, de o que tu queria que clarificasse no primeiro ponto da tua pergunta. Porém, o que ele lembra de ter escrito numa pequena parte do livro é sobre a criação ser o primeiro ato da graça de Deus, no sentido de que ela era boa porque ele é bom e ao criar ele está comunicando bondade. Do you want me to sobre essa parte eu achei muito interessante. Eu até publiquei um trecho do seu livro que trata sobre essa questão dos próprios sacramentos unidos, sendo que o Senhor apresenta Adão, o primeiro homem, o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote diante de Deus, e depois uma ligação com Jesus, que seria o segundo Adão. Então é mais nesse aspecto dessa apresentação, do reexame dessa sua análise no livro. Adão sendo o primeiro sacerdote que cai, que peca, e depois Jesus como a figura do segundo sacerdote que restaura a aliança com o homem. So he mentioned that the part he found especially interesting and that he even posted on his social media is regarding this idea of the sacraments being united before creation, and the fact that you present Adam as the first man and the first that would be priest, the first man and the first priest. And you link that with Jesus, that would be the second Adam. And so Adam being the first priest who falls, sins, and then later Jesus as the second priest who restores the covenant. Yes. So first, just on the sacraments, it is typical of older theology to talk about sacraments in the Old Testament, in the New Testament, particularly as part of the covenant of grace. Well, I'll stop there. Não, primeiro, em relação aos sacramentos, é típico da teologia mais antiga de falar dos sacramentos do Antigo Testamento e os sacramentos do Novo Testamento, mas sempre ligados ao pacto da graça. And then seeing the tree of life, yes, in this way is typical. But then also for Reformed theology, the covenant of grace, yes, in the Old Testament, Passover,
and circumcision are sacraments replaced in the New Testament with Lord's Supper and baptism. Uhum. Mas também na teologia reformada, então, sim, a árvore da vida ela é um tipo, mas especialmente nós temos então a circuncisão e a Páscoa, né, como sacramentos do Antigo Testamento, sendo na teologia reformada substituídos pela ceia do Senhor e pelo batismo. So sacraments, the general definition would be a visible sign of invisible grace, and that can be broad. Uhum. Então, a definição clássica dos sacramentos seriam que eles são um meio visível para comunicar uma graça invisível, uma manifestação visível de uma graça invisível. E essa é uma definição bem ampla. On Adam and second Adam, this is not so much Arminius, but again, more patristic theology that would seek some of these directions. Uhum. E sobre Adão e Jesus como segundo Adão, isso não é tanto armínio, mas mais teologia patrística mesmo que falava nesses termos. Of course, it's based on Paul in 1 Corinthians 15 and elsewhere, who draws the typology between the first Adam and the second Adam. E claro, é baseado em Paulo, né, em 1 Coríntios 15, onde ele desenha ali uma tipologia entre o primeiro Adão e o segundo Adão em Cristo. It's Romans 5 also. Romanos 5 também. But it's Irenaeus in the 2nd century who really brings out this contrast and says that what Adam did, Christ undid. Uhum. E foi Irineu, né? Mas foi Irineu no segundo século que de forma mais efetiva, então, desenvolveu essa amplitude, elaborou mais a forma sobre como o que Adão fez, Jesus desfez. And so, yeah, this is related to what Irenaeus calls the doctrine of recapitulation. That's what Paul calls it, that in Christ all things were brought into unity and summarized in God, that God did this in Christ. Sorry, how does, can you repeat just the beginning of the last sentence, because I was just answering something. The doctrine of recapitulation? Recapitulation, yes, it's in Paul. Irenaeus develops it, and he says that in Christ, God has brought all things together and summarized everything. Então, isso é desenvolvido por Irineu, e é o que a gente chama da doutrina da recapitulação, que significa que em Cristo, Deus, ele une todas as coisas, ele traz todas as coisas e redime elas em Cristo. So that includes all the failures of Adam as a priest and as the federal head of humanity, sort of the symbol of humanity in its failure, Christ in its completion and obedience. Então, isso inclui, claro, as falhas de Adão enquanto o cabeça federal da humanidade e Cristo, então, como esse novo representante que é a completude, a plenitude, ele completa toda a obra que estava incompleta. Ainda sobre Armínio e esses pontos, eu achei muito interessante quando ele falava dos aspectos das alianças. Ele via a interação entre Deus e homem, a relação das suas alianças até desembocar em Cristo. Por exemplo, ele fala do fundamento da religião cristã em Adão, e Adão cai. Do fundamento da religião com os pais, Abraão, Isaac e Jacó, que criou-se a religião judaica, e depois a própria religião cristã no Novo Testamento com Jesus Cristo. Yeah, I find especially interesting what Arminius says about the covenants. So these ways of relationship between God and man until finally reaching the apex in Christ. So
He speaks about the founding of the Christian religion in Adam, but then Adam falls, and the same religion in the fathers, so Abraham, Isaac, Jacob, who then come to this. This is the founding, the basis for the Jewish religion, and then in New Testament, finally, this being developed into the Christian religion. Ao falar dos fundamentos da religião, ele trabalha dois aspectos nesse sentido, falando de um aspecto um pouco mais geral e do aspecto particular. Para as pessoas que não estão familiarizadas com esses termos, como é que o senhor poderia nos apresentar a perspectiva de Jacó Armínio sobre esses dois aspectos da religião, geral e particular? And when Arminius speaks about the founders, the groundings, the basis of the religion, he develops two aspects. The first more general, and the second more particular. And for people who are not accustomed, familiarized with these terms, how would you present them? How could you explain to us these two aspects, the general aspect and the more particular aspect? Of religion, or general being religion not specific to Christianity, and then particular is Christianity? Is that the question? Ele perguntou assim sobre os dois aspectos da religião. Resumindo, ele não identificou imediatamente qual conceito se refere. Se seria a ideia dos fundamentos do aspecto mais geral como da religião como um todo e o aspecto particular como se referindo à religião cristã? Yes. So the general regarding like religion and specific regarding Christian religion. How to communicate that to people today is the question. First, I would just say that people give their devotion and allegiance to something, whether religious or not. They give their they are devoted to something, even if it's not God. So there's everyone has a religion. This is like sensus divinatis, né? Right? Yes. Então ele disse que o primeiro diz respeito. Can I just translate? Yeah. O primeiro diz respeito ao fato de que todas as pessoas estão se devotam a algum Deus, né? Elas adoram alguma coisa, seja isso nomeadamente, tenha isso o nome de Deus ou não, as pessoas estão devotadas a algo. And now just complement, the sensus divinatis is the sense that you have of the true God that God planted there. But it's just that I thought that this idea that everyone has a God, has a religion, worships something, I see this being worked by like James K. Smith and Tim Keller. So I thought this was something distinctively reformed, and it's nice to know that Arminius dealt with that. But please go on. Right. Yeah. So sensus divinitatis. I mean, when Calvin says that, he cites Cicero, pagan, and others. And it's what Paul is saying in Romans 1. We all know God, general revelation. Right? Então, eu só mencionei para ele a questão de como isso se relacionava com, me parecia relacionar com o sensus divinatis em Calvino, né? Ele mesmo, mas que quando Calvino vai trabalhar o sensus divinatis, ele vai citar Cícero, que é um autor pagão, na verdade, mas que, enfim, na verdade, tudo isso remonta ao que é dito em Romano, né, de que todas as pessoas conhecem a Deus, mas negam a Deus, e a ideia da revelação geral, e etc. And Paul recognizes this in Athens when he sees the various idols, and then he sees an altar devoted to the unknown God. E Paulo ele reconhece isso quando ele está em Atenas e ele vê vários altares para diferentes deuses e um altar específico para o Deus desconhecido. And then Paul says, I am here to, or this God has made him known, and so I'm here to tell you about this God. E esse Deus, aí Paulo então chega e diz, esse Deus que vocês dizem que não conhece, ele se fez conhecido e eu estou aqui para apresentar esse Deus para vocês. So
he's going there from the general to the particular. There is a point of connection there. E ali você vê que ele está indo do aspecto geral para o particular. Existe um ponto de conexão ali. And that particular is that God has revealed himself in Jesus Christ. That now we do know who this unknown God is. All of the big questions are answered in Christ. E o aspecto particular é que, então, Deus se fez plenamente conhecido em Cristo, né? As respostas para as grandes perguntas estão nele, e aquele Deus que era desconhecido, nós agora o conhecemos. We know God because he makes himself known in Christ. Nós conhecemos a Deus porque ele faz a si mesmo conhecido, ou seja, ele se revela a nós em Cristo. Sobre a questão da soteriologia de Armínio e a relação de Deus com o homem, existe algo muito interessante que Armínio trata, que é sobre o duplo amor de Deus. No primeiro, ele fala do amor de Deus com ele mesmo em relação à sua justiça essencial. Deus ama a sua justiça. E depois ele fala de uma justiça aplicativa, que seria da justificação. Mas que essa justificação só poderia ser comunicada ao homem se sua justiça essencial fosse satisfeita, e aí ele fala de Jesus Cristo. Sobre esse aspecto do duplo amor de Deus, o amor pela sua justiça e o amor pela humanidade, como é que o Senhor poderia nos ajudar com esses conceitos na teologia de Armínio? Well, regarding Arminius' soteriology and his relation with man, Arminius speaks about the double love of God. I think that would be the proper translation. And the first would be the love of God for himself, and this relates with his essential justice. So he loves his justice, or his righteousness, maybe. And then he also speaks about his applied justice that regards to justification, and that this application of justice can only be done if previously essential justice is satisfied, and then he uses that to speak about Jesus. So about this aspect of the double love of God, his love for his justice and his love for humanity, can you help us in comprehending that? Well, I'm not exactly sure what all to say, but yeah, this is the primary love that God has for goodness and for his own righteousness. And that is, I guess, inward directed because God is goodness itself. Eu não sei o quanto há para se falar sobre isso, mas, bom, nós temos então esse amor primário de Deus, que diz respeito ao amor de Deus pelo que é bom, né? Pelo que é bom, pelo que é justo, e claro que esse amor vai ser dirigido internamente, vai ser dirigido para si mesmo, porque ele é bom, ele é justo. But again, because creation is an act of grace, that reflects and demonstrates that God loves creation also, including humanity, including sinners. E porque a criação de Deus ela é, como nós vimos, um ato de graça, isso demonstra que Deus ama a sua criação. E isso inclui a humanidade e inclui também pecadores. One of the implications of this in the debates at his time was that for him it excludes supralapsarianism. E uma das formas em que esse conceito dele se envolveu nos debates da sua época é que essa visão ela exclui a possibilidade do supralapsarianismo. Because God is not going to create someone
and before considering their sin, condemn them or reprobate them. Porque Deus não iria, ao criar uma pessoa, e antes de considerar o seu pecado, decidir reprová-la e condená-la. Neither is God going to elect someone without regard to their own choice of accepting God's grace, without regard to their faith. De igual modo, Deus não iria eleger alguém sem que essa eleição considere a sua escolha, a sua fé. That would be going against justice or righteousness. Isso iria contra a justiça de Deus. Ok. Guilherme? Ótima resposta, professor. Continuando algumas questões, eu acho muito interessante a forma como Armínio trabalha a questão da eleição. A gente sabe que ele harmoniza a eleição com a presciência. Ele não fala de uma eleição incondicional, mas numa eleição condicional. E ele também fala que a eleição, pelo menos nas nossas traduções, é o que dá a entender, que ele fala que a eleição é anterior à fé, como sendo o meio pelo qual a fé é indicada para então o indivíduo receber a salvação por meio da fé, que é imputada pela justiça de Cristo. Sobre a eleição em si, pela presciência e a aplicação dela aos homens, como é que o senhor poderia nos ajudar nessa questão? Tu pode só repetir essa última parte sobre a eleição, como é que ele enxerga Armínio tratando o aspecto da eleição pela presciência e a aplicação dessa eleição para a salvação. So, Guilherme says he finds it especially interesting the way that Arminius develops the idea of election and the way that he harmonizes it with prescience. So he does not speak about an unconditional election, but a conditional election. And he also says that election is previous to faith because it is the means through which faith is pointed so that the individual may receive salvation through faith, which is imputed by the justice of Christ. This is exactly what he said. And so concerning election and the idea that Arminius saw election through prescience and how it is applied to election, can you help us understand these concepts better? Yeah, I mean, what Arminius is trying to emphasize in this case over against the Reformed opponents is that God foreknows whether a person will accept God's grace. Bom, o que Armínio está tentando fazer e defender contra os seus oponentes, principalmente calvinistas, ele está tentando propor a ideia de que Deus elege segundo aquilo que ele sabe de antemão, ou seja, ele sabe aqueles que crerão. Let's see what else. There's a lot to say about it. I'm not sure exactly how to what's being added here. I would just give my two personal cents here. I just believe that Guilherme is asking these basic questions because Brazilians in general, they lack a basic understanding of Arminius theology. So we just want someone who is deep into Arminius to help us understand the concepts, the basic concepts, the 101 of Arminius. Yeah. So, okay. Yeah. Right. So God's election is first of Christ. I mean, that you might say an unconditional election. Então, a primeira eleição de Deus é a eleição de Cristo.
essa é a eleição que é incondicional. So Arminius mentions that. Another sort of absolute decree is that he is going to save people who accept his grace, believe, and persevere. So that is an unconditional decree. Um outro decreto que é absoluto de Deus, um decreto que é incondicional, é que ele vai salvar aqueles que aceitarem a Cristo, crerem e perseverarem na fé. Isso é um decreto que é absoluto. What is a conditional part of this, the contingent part, is that whether someone will accept the grace or not. God knows each individual through his foreknowledge and whether that person will be elect or not. And so God knows, but he knows because he knows whether someone will, by their choice, accept God's grace. Então, o que é condicional, o que é contingente nisso é se a pessoa irá crer ou não, se ela vai crer, se ela vai aceitar. Mas é claro que Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece cada indivíduo, ele conhece passado, presente e futuro, de modo que ele sabe quem é que vai aceitar ou rejeitar a sua graça. So that is the main difference between the Reformed opponents and Arminius, is whether this election of God has in mind whether someone will accept God's grace or not and God's foreknowledge of that. Essa é a principal diferença, então, entre a teologia de Armínio e a teologia dos seus oponentes reformados, que é se Deus tem em mente quem vai ou não aceitar a sua graça quando ele realiza a eleição. Ou seja, se essa eleição é condicional a um ato da pessoa, que ele já sabe de antemão, ou se essa eleição é incondicional, se ele não tem isso em mente na hora de eleger. Professor, tem uma questão que eu já venho repetindo muito aqui com alguns participantes anteriores, que é sobre se Armínio ensinava que o crente genuíno pode cair da fé genuína, ou se não, ou se ele ensinava que o cristão genuíno nunca cairá da salvação no final. Eu tenho feito essa mesma pergunta para algumas pessoas, e a maioria delas tem me dado respostas diferentes no que concerne essa questão em relação à resposta de Armínio. O que eu percebi é que isso não é um problema apenas de uma resposta simples, mas também foi de cunho acadêmico. A primeira interpretação que recebemos, vinda dos Estados Unidos da América, dava a possibilidade de que Armínio compactuava com a ideia da perseverança dos santos, enquanto que, posteriormente, numa nova tradução, dá a ideia que ele não concordava com a doutrina da perseverança dos santos. Ao consultar as documentações confessionais dos remonstrantes, por exemplo, dos anos de 1610 e a própria Confissão de Fé Reformada dos remonstrantes de 1621, a gente percebe que eles não subscreviam a doutrina da perseverança dos santos, mas da segurança em Cristo. Enfim, algumas respostas que vieram para nós disseram que, primeiro, Armínio ele não nutria a concepção da doutrina da perseverança dos santos, mas que os arminianos posteriores de 4 pontos subscreviam a doutrina da soteriologia de 4 pontos. E os modernos, os wesleyanos, subscreviam a dos 5 pontos. Então, o que de fato Armínio cria sobre a questão da perseverança? Ele nutria a concepção de que a fé genuína que o crente pode cair da fé genuína, ou que o crente não pode cair da fé genuína, que de fato ele cria. So, my next questions
is whether Arminius taught that a true believer may fall from grace, a true believer with genuine faith, if he can fall from grace. And I have made this same question to some people, some who came here to these interviews, and they have been giving me different answers regarding that. And one of the main reasons for this discussion here in Brazil is that the first translation that we received here was that Arminius, yes, he agreed with the idea of the perseverance of saints, the Calvinist idea of perseverance of saints. And then newer translations would actually show that he indeed did not. The Remonstrant Confessions, for instance, the one of 1610, they would not subscribe the doctrine of the perseverance of saints, but the doctrine of the security in Christ. So, yes, and some other people who have answered us this question, they said that Arminius did not agree with the perseverance of saints, but that later Arminians, like 4-point Arminians, if you will, they would subscribe to this doctrine. And then Wesleyans, later on, they subscribed the 5-point idea. So they believed that, yes, someone could fall from genuine grace, from stop having genuine faith, true faith. What do you believe that Arminius believed regarding the perseverance of saints? In his thought, can a true believer fall from grace? Yes. For Arminius, a true believer can fall from grace, and by grace can be restored. Sim, para Armínio, crente verdadeiro pode cair da graça e pode também, pela graça, ser restaurado à fé. He was, so he admits that there are questions that he has. He, in the Declaration of Sentiments, is a little bit ambiguous about it. Então, ele admite que existem questões mais difíceis e, por exemplo, na Declaração de Sentimentos, ele é um pouco ambíguo sobre essa questão. That ambiguity, plus also a mistranslation into English, has led to people not knowing the answer here. Essa ambiguidade, combinada com alguns erros de tradução para o inglês, levaram as pessoas então a criar essa discussão de se Armínio cria ou não na possibilidade de decair da fé genuína. So the main English translation from the 19th century has this wrong in the Declaration of Sentiments, and I think the Obras do Arminio have it. I think that is a Portuguese translation of the English translation, if I'm not. And we have this bad habit of not going to the original. Yeah. Então, o que ele mencionou é que a tradução original da Declaração de Sentimentos de Armínio, ela traduziu errado o que Armínio falou sobre isso, e que ele acredita que a nossa versão portuguesa, Obras de Armínio, em vez de traduzir o original de Armínio, ela teria se baseado nessa tradução inglesa dos Estados Unidos e que, portanto, repetiu o erro que a tradução inglesa cometeu. But in other works of Arminius, in other writings, you can see where he says very plainly that, for example, David, who was a true believer, but after his sin with Bathsheba and his murder of Uriah, that he was out of a state of grace, but was later restored to it. Mas em outras obras... Same thing with Peter also.
Mas em outras obras de Armínio nós vemos ele dizer claramente que isso é possível, e um exemplo é Davi, né? Davi, no entendimento de Armínio, quando ele comete o seu pecado, então ele adultera com Batseba e ele ordena indiretamente o assassinato de Urias, naquele momento ele está fora de um estado de graça. Mas ele é posteriormente, pelas exortações do profeta Natan, restaurado pela graça de Deus a um estado de graça. E o mesmo entendimento Armínio aplica a Pedro. The point is, one can sin in such a way that he forfeits grace, or at least that sin reflects a lack of faith. Uhum. O ponto é que alguém pode pecar de tal maneira que esse pecado desiste, é uma desistência da fé. Ou, na verdade, aquele pecado demonstra que naquele momento inexiste, não existe fé genuína. So it's not every sin, it's not a sin out of weakness, you're not in and out of grace. Uhum. It's a sin that is ongoing and unrepentant and out of malice. Uhum. Então, não é qualquer pecado, não é um pecado por fraqueza, um pecado com o qual está lutando, não é tipo dentro, fora, salvo, não salvo, mas é um tipo de pecado sério, um pecado sem arrependimento, um pecado contínuo e um pecado que se origina de malícia mesmo. I can say more about it, but I would just point readers to the book Jacques Arminio, Teólogo da Graça, where I do a little bit of it there. But my earlier book, Arminius on the Assurance of Salvation, I think is being translated into Portuguese. So it depends on if we have a good translator who deals with linguistic issues, which are a little bit technical, and the bad translation to English, all of that. E eu poderia dizer mais sobre isso, mas eu acho que eu vou direcionar aqueles que me ouvem ao meu livro, né, que foi traduzido para português, Jacques Arminio, Teólogo da Graça, onde eu falo um pouco sobre isso, mas eu falo mais sobre esse assunto no meu livro, um livro anterior meu, que é Armínio sobre a Segurança da Salvação, que está sendo traduzido para o português atualmente, então vai depender de o quanto o tradutor vai acertar e vai lidar de forma adequada com essas questões linguísticas e técnicas para não produzir uma má tradução. Mas nesse livro eu falo mais sobre isso e ele está atualmente sendo traduzido para português. Professor, e já me pediram para falar que já está em processo de tradução o seu mais novo livro, e estamos aguardando ele sair. Eu digo para todos os Instituto Arminiano Brasil aqui que vocês fiquem ligados, porque a obra do professor Stanley vai ser traduzida para a gente, e isso vai ser de suma importância, justamente, não somente nessa questão, mas justamente para a gente abranger o conhecimento do próprio arminianismo. Uhum. Ok, quer que eu traduza isso para ele? Não, eu só vou fazer mais algumas perguntas e pedir para que o pessoal que está acompanhando a live mande também as suas perguntas, as suas dúvidas, para que o professor Stanley possa responder. Uhum. A outra questão seria sobre a expiação. Armínio não nutria a questão dessa ideia da expiação limitada, mas ele adotava a expiação ilimitada e universal. Eu pediria para que o professor esclarecesse essa perspectiva que ele tem em relação a Armínio da expiação ilimitada, em contrapartida, ou seja, em oposição à expiação limitada. Mm-hmm. Again, staying with the basics, we know that basically Guilherme asked that you speak about
Arminius' idea of limited atonement in contrast with the Calvinist idea of unlimited atonement. So how Arminius developed this point of his doctrine? Yeah, I don't know how he asked it, but limited atonement is the Reformed Calvinist. Yeah. Arminian. Okay. Yeah. Maybe I switched them when I translated here, but yeah, I know limited, and he said that Arminius would stand for unlimited or universal. Guilherme used this term atonement, and he asked that if you can develop a bit about that. Sorry, it was not intentional, I swear. It's okay. You have the hardest job here. So I would say that this point is one of the most misunderstood, and perhaps is not really the most important difference between the two camps. Eu diria que esse é um dos pontos mais mal compreendidos, né? E que, na verdade, não é, na minha opinião, sequer o ponto mais importante, a diferença mais importante entre os dois lados. Let me just say, to put it briefly, that the Reformed, most of the Reformed, and most of the Arminians would agree with the following statement. Então, os arminianos e a maioria dos reformados iriam concordar com a seguinte afirmativa. Christ's satisfaction, and that's the word they would use, satisfactio, satisfaction, was sufficient for all and efficient for the elect. Então, tanto os calvinistas quanto os arminianos, a maioria concordaria com essa afirmação de que a satisfação de Cristo, e eles usam essa palavra, satisfação, satisfácio, satisfazer a justiça, né, de Deus, a satisfação de Cristo, ela foi suficiente para todos, mas eficiente para os eleitos. A maioria dos dois lados concordaria com essa afirmação. For all who agree with that way of putting it, then the question comes back to who is elect and on what basis are they elect? Is it conditional, unconditional? Is grace resistible or irresistible? Which I think are the main question, the two main questions here. E para aqueles que concordam com essa afirmação, a pergunta voltaria então para aquelas outras questões do mas e esses eleitos, eles são eleitos como? Condicional ou incondicionalmente? A graça que opera é resistível ou irresistível? Essas seriam as maiores divergências. So for Arminius, the atonement is universal, but not everyone will act. It's universal in that it's sufficient for all. Not everyone will be saved, he thought. So it's not actually universal, it's potentially universal. Mas para Armínio, então, ele vai dizer que esse universal tem que ser explicado, que ela é universal potencialmente e não efetivamente. Ela é universal na medida em que ela é suficiente para a salvação de todos, mas isso não significa que todos serão salvos. Sobre a questão da suficiência e eficiência, não só na questão da expiação, é interessante notar que nós, arminianos, temos uma ideia um pouco mais válida nesse sentido, tendo em vista que me parece que alguns pressupostos calvinistas têm entrado em uma espécie de jansenismo, no sentido da interação da própria graça, no que concerne a suficiência da graça e eficiência da graça. Alguns que adotam a expiação universal me parece que adotam uma espécie de graça suficiente. Tá, uma espécie de graça suficiente. Uma espécie de graça suficiente, tu falou, né? Tá, então, well, regarding the sufficiency of atonement, we Arminians, in my opinion, we have a more valid idea than Calvinists, in my opinion, because it seems to me that some Calvinist presuppositions, they come into a kind of Jansenism and what concerns the sufficiency and the efficiency of grace. So some ideas of
of universal atonement, they seem to me to adopt this idea of universal insufficiency. Mas me parece que a graça suficiente que alguns calvinistas adotam, ela não é uma vontade, ela não é uma graça suficiente que tem alguma efetividade nas circunstâncias reais. But it seems to me that the sufficient grace of Calvinists is not a sufficient grace which is effective in general circumstances. Me parece que é uma graça suficiente apenas de signo e de razão, mas não uma graça suficiente que tenha alguma efetividade relativa nas circunstâncias reais do indivíduo, tendo em vista que, para o reprovado, ele já está em um tipo de estado de impenitência final, antes mesmo de pecar. Okay. It seems to me that this sufficiency is only a sufficiency as a symbol, as something void of content, because it does not have any relative efficiency in the general circumstances of the individual, since for the reprobate, he is already in a state of final impenitence even before he sins. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? What can you tell us or develop about this, please? Well, again, it comes back to why is a person, on what basis is a person elect or reprobate? Então tudo volta para toda a ideia de com base em que uma pessoa é eleita ou reprovada. Tudo retorna a isto. Because Arminius would say the atonement or Christ's satisfaction is not effective for the reprobate. Porque Armínio também diria que a expiação ou a satisfação de Cristo, ela não é efetiva para o réprobo. Another way that this is put in English, anyway, is Christ died only for the elect. Uma outra forma que isso costuma ser colocado, pelo menos em inglês, é Cristo morreu apenas pelos eleitos. In a sense, Arminians can say that because Arminians say one is elect if he accepts God's grace. Então, e em certo sentido, os arminianos podem concordar com isso, que Cristo morreu pelos eleitos, porque alguém é eleito com base no fato de se ele irá crer ou não. Now, did he die for the non-elect also? Yes. Arminians can say that with much more confidence and less qualification. As a quotation from 1 John 2:2. Então, a pergunta é, Cristo morreu pelos não eleitos? Os arminianos podem dizer que sim para essa pergunta, sem precisar qualificar tanto a resposta. Eles podem afirmar mais simplesmente, mais confiantemente que sim. Yet, even when we say Christ died for the sins of the whole world, what we're saying there is it's sufficient for the whole world, but unless you're a full-blown universalist, you would admit there are some people who will not appropriate that grace. They will not, that satisfaction of Christ will not be effective for them, not because God didn't offer it to them, but because they refused to accept it. Então, quando nós dizemos que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro, a não ser que você seja um universalista, você também vai dizer que isso não significa que o mundo inteiro será salvo, porque existem pessoas nesse mundo que elas não vão se apropriar desta graça e, portanto, ser alcançadas, essa graça não vai ser eficiente sobre elas por causa da escolha delas em relação a essa graça. I'm sorry, I maybe have time for one more question. It's almost out of time. So. Ok, perfect. O Stanley disse, ele pediu desculpa, mas ele disse que ele só tem tempo para mais uma pergunta, porque o tempo dele está limitado aqui.
Então talvez o Ruby mandou para nós ali que talvez pegar uma pergunta do público, tá? Pode ser, pode ser. Ah, O público tem então, alguma Guilherme, pergunta? eu vou pedir que um de vocês, tu ou o Ruben, então escolha uma dessas perguntas, porque vocês que sabem, né, a pertinência para o conteúdo que vocês estão produzindo, e eu traduzo ela. Ruben, pode escolher a pergunta e mandar no chat, por favor. So we're just choosing one question from the audience, so they can also present. Okay, we will give it to you. Okay, so Rubens. Ruben, tá perguntando se ele seguia secessionismo, aliancismo, essas coisas também? É isso? É. Ok. So, eu vou fazer em português a primeira pergunta, já que o nosso público não consegue ver aqui. O quão reformado Armínio era? Ele seguia todos os símbolos reformados, ou seja, ele concordava com cessacionismo, com aliancismo, etc. Strangling, the question is very basic, although possibly ambiguous too. How reformed was Arminius? And then he explained that did Arminius follow all the reformed symbols of faith, the confessions? Was Arminius a cessationist? Did Arminius subscribe to covenant theology? Yes, that is a basic, but also potentially very complex question. Essa é uma pergunta básica e ao mesmo tempo potencialmente muito complexa. So it depends on how you define reformed, but you define it as it was defined in the Dutch Reformed Church of his day, that is through the Belgic Confession and the Heidelberg Catechism. He subscribed to those two confessions. Uhum. Tudo depende do que você define como reformado. Mas se nós formos seguir os símbolos da igreja holandesa do seu tempo, e isso seria a confissão belga e o catecismo de Heidelberg, né, os mais comuns, sim, ele subscrevia esses documentos. He studied in Geneva, among other places. He was a Reformed pastor in Amsterdam, and he taught at the Reformed Seminary in Leiden. Uhum. Died in good standing with the Reformed Church. E ele era um pastor reformado, ele estudou em Genebra, ele era um professor num seminário, num instituto reformado, e ele tinha uma boa reputação entre os reformados da sua época. But as you may know, with a confession of faith are some ambiguities in it. They are basic. They are meant for believers to understand. And, well, say that. Yeah. Ok. Mas, é claro, essas confissões de fé, esses documentos de fé, eles são, em algumas vezes, ambíguos, no sentido de que eles são bem básicos e eles podem ser interpretados de mais de uma forma. And sometimes it's hard to know, okay, in this question and answer in the catechism, is this answer a good way to think about it only, or is it supposed to be the only way to answer the question? There's a difference there too. E também você pode entender uma pergunta de um símbolo de fé de formas diferentes. Então você pode olhar para uma resposta de um catecismo e pensar, esta é uma boa forma de responder a este questionamento, ou você pode interpretar como sendo, esta é a única forma de responder a esse questionamento. Então também depende de como você enxerga nesse sentido. So, he was trying, his project was, in this regard, trying to make room in the Reformed Church for conditional predestination, which is not explicit in the confessions, but maybe allowed under that umbrella. Ok. E o que ele estava tentando fazer, na verdade, é criar um espaço dentro da igreja reformada para
eleição condicional. Então, bom, se nós interpretarmos diferente a resposta desse documento, será que é possível a gente conciliar os credos principais da Igreja Reformada com uma predestinação que seja condicional? Those confessions and Dort later on are infralapsarian. So they don't really have much room for supralapsarianism. So Arminius is saying, in effect, if we're allowing supralapsarianism in the broad Reformed camp, then there should be room for conditional predestination also. Uhum. Interesting. Então, esses documentos de fé, eles, se você for olhar e a forma como eles são interpretados sempre posteriormente, eles são infralapsarianos. Mas ainda assim, se um pastor reformado era supralapsariano, não se dizia com isso que ele estava negando o documento de fé. E a lógica é assim, bom, se nós estamos permitindo entrar debaixo desse guarda-chuva da confissão os supralapsarianos, então talvez também deve ter espaço para uma eleição condicional. 10 years after Arminius' death, the Synod of Dort said, no, we're not allowing Arminianism in the Reformed Church. We will allow supralapsarianism in, but not Arminianism. 10 anos depois da morte de Armínio, então o Sínodo de Dort, eles responderam, não, nós não vamos permitir, nós não vamos deixar espaço para arminianismo dentro da Igreja Reformada, nós vamos permitir supralapsarianismo, mas arminianismo não. So was Arminius reformed in the sense of following covenant theology, many aspects of Reformed theology in the Reformed Church, subscribed to, in his day, the two Reformed confessions? Yes. Uhum. Então, era Armínio reformado no sentido de subscrever os principais pontos da teologia reformada, então, aliancismo, etc., se adequar àquela visão que era prevalente no meio reformado, sim. But at the same time, was his theology taking a different path, a different trajectory than the most, let's say, intuitive reading of those confessions in the majority of Reformed theologians? Was it taking a different path also? Yes. And so, in that sense, it was not a Reformed theology. Uhum. Mas ao mesmo Mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que a teologia dele estava tomando uma nova trajetória, um novo caminho, um caminho que era diferente do que seria a leitura mais intuitiva, mais simples desses documentos, e também diferente da teologia da maioria dos reformados de então. Sim, ela estava, né, tomando um caminho nesse sentido. Então, e nesse sentido, Armínio não seria reformado, porque ele não era calvinista. Now, of course, my last point here is that Arminians would say that's okay because on those different points of doctrine, he's lining up with the early church fathers on those. Uhum. So he's not saying anything new or novel. Uhum. Aí, o meu ponto aqui final é que, bom, quando questionados nesse sentido, então, de que os arminianos eles não seriam reformados, o que eles responderiam é, para nós tudo bem, se nós não somos reformados no sentido de ser calvinistas, porque nós estamos em acordo com os primeiros pais da igreja e, portanto, nós somos reformados nesse sentido e para nós isso é suficiente. Perfect, very good. Ok, Guilherme, ele tinha dito que ele precisa encerrar, então, se pudermos fazer um encerramento. Vamos encerrar agora. Eu quero agradecer a todos que estão participando e que, de alguma forma, irão ver após isso, irão ter anotações e distribuir e enviar a live para outras pessoas. Com o professor Stanley aqui, foi muito bom esse tempo que nós estivemos passando e resolvendo algumas questões. Lucas, por favor, agradece a ele, diz que obrigado pela paciência e pela disponibilidade com o Instituto Arminiano Brasil. Uhum.
So we are coming to the end of our meeting today or tonight, depending where you are. He has thanked the audience, our followers, but he has especially thanked you. We thank you, Stangling, for your patience with our basic questions and your availability, your willingness to be here. We thank you for that. And we will spread this, we will send this to our followers and make this known. And we look forward to your book, which is being translated. We have said to our audience that we have told them that this book is coming, and we will tell them when it is finally translated. We look forward to that. We are eager to be able to read that. And we thank you again, Stangling. Have a very nice week, and may God keep blessing your work. Muito obrigado. Deus vocês abençoe. Muito obrigado.